nós descobrimos, ou estamos sugerindo, que o movimento corporal é o fator mais importante de saúde mental. É o fator mais fundamental para você manter o volume normal do seu cérebro. Isso é muito interessante, porque assim, funciona com aquele argumento de que, pô, não tem contraindicação para ir para academia, para musculação, para se movimentar, para envelhecer com qualidade e tudo mais. E não precisa ser nada do outro mundo, não precisa sair levantando 200 toneladas de peso. Por exemplo, aquele grupo religioso na Pensilvânia, os Amishes, né? Que eu conheci porque eu morei lá na Filadélfia. Esses caras, pra você ter uma ideia... Tu conheceu em que nível? Tu tava no meio? Não, eu fui lá, porque eles fazem o melhor pretzel do mundo, é feito pelos Amishes. Então, eu tinha que ir lá comer o pretzel dos caras. E levei meus filhos. Tudo. E eles fizeram um estudo com os caras, e os caras andam 18 mil passos por dia. Eles não param. E eles também, eles não são... Eles não têm demência, eles não têm... Os índices de Alzheimer muito menor, os índices de doenças neurodegenerativas muito menor, eles comem muito mais saudavelmente, porque eles que fazem a própria comida, né? Eles são uma comunidade fechada, né? Eles autossuficientes. E o contato com tecnologias? Mínimo. Eles constroem coisas o tempo inteiro, porque eles fazem tudo, né? Eles criam toda a sorte de animais, então eles têm que criar toda a infraestrutura, são eles que fazem. Então, esses estudos estão mostrando, e isso que eu comentei ontem à noite, que, por incrível que pareça, a solução de uma série de problemas de saúde mental, por exemplo, que nós temos, porque, por exemplo, abrindo parênteses, esses parênteses paraplégicos nós achamos uma atrofia cortical. Tá. Uma redução do volume de certas áreas, se você tem isso durante muito tempo, né? A solução é voltar para o modo de vida natural, ou pelo menos uma porção do modo de vida natural que nós tínhamos. Nossa, é muito interessante. Porque o nosso cérebro foi moldado para viver daquele jeito, né? Então, se você for na Papua New Guinea, se for falar com os Yanomami, ou se for em comunidades tão isoladas desse mundo eletrônico digital nosso, você vai encontrar um grau de saúde mental provavelmente muito melhor, né? Muito mais apropriado para o tipo de cérebro que nós temos. Isso é interessante porque, então, o que a gente está falando aqui é que a gente meio que resolvendo nossos problemas, criando maneiras de se entreter, ou jeitos de aprender mais, não sei o que, a gente só criou sofrimento para a gente mesmo. Eu pus uma frase aí no livro que é a seguinte: a conveniência está matando a agência. Porque é conveniente, né, você pedir comida por aqui, você conversar com 200 milhões de pessoas aqui, dar aula. Essa conveniência está matando a força motriz que é a que mantém o nosso cérebro saudável. Né? E eu estava lembrando, pela primeira vez que eu vim aqui, uns 2 anos e pouco atrás, que eu me lembro de ter falado dessa questão da agência, mas de uma maneira mais sutil, né? E o que aconteceu em 2 anos, se qualquer coisa, é que a nossa imersão, né, nessa lógica digital só explodiu. Sim. Só explodiu. Sendo que o nosso cérebro, como eu sempre falo, funciona em analógico. Ele funciona em analógico porque o mundo é analógico. Então, a natureza é analógica. Então, ontem mesmo eu estava lendo um artigo que me mandaram, uma amiga me mandou, mostrando que em condições de estresse, as plantas sincronizam a sua atividade. As árvores sincronizam a sua atividade elétrica e passam a atuar como uma sociedade. Através de cadeias de fungos subterrâneas, elas estabelecem uma brainnet, por incrível que pareça. Elas não têm um cérebro, mas elas estabelecem uma conexão, porque o mundo natural, ele é todo conectado, né? O planeta é todo conectado. E tu não acredita em Deus? Eu acredito. Só num que é o Ademir Divino da Guia, né? Eu vi a camisa do Corinthians aqui, quase morri, aí passa um com a camisa da Portuguesa. Eu falei, não, tô tendo um delírio aqui, passou a camisa da Portuguesa na minha frente. Só faltava estar escrito Badeco atrás. Faltou essa. O número 5, Badeco. O Basílio, né? Eu vi esse time da Portuguesa jogar, muito bom. Mas sumiu, né? Então... Entendi. Aí, mas assim, eu também, eu costumo dizer, não é assim, sem nenhum estudo e sem nenhuma base, eu falo aqui de vez em quando... Essa é uma introdução muito boa, né, para fazer uma opinião. Sim, é sensacional. Porque eu já ouvi pessoas como você falando exatamente isso, que, cara, que eu uso umas palavras mais toscas, tipo, a gente tem mais ou menos o mesmo kit
humano Sim. que a gente tinha, porra, muitos milhares de anos atrás. 300 mil anos atrás. Então, esse kit, o próximo estágio dele, assim, na verdade, assim, muita coisa mudou num espaço muito curto de tempo. Quando quando a internet chega e ela explode, a gente tem uma invasão, com a globalização e tudo mais, uma invasão de informação que a gente simplesmente não está preparado para isso. E eu sinto isso de um jeito meio brando, que eu me sinto, olhando as coisas como o que tem na internet, todo o conteúdo que existe, eu me sinto meio esmagado. Sabe? Não, mas é isso mesmo. Eu acho que é um overflow, é uma pressão de informação. Eu, por exemplo, eu gosto muito de notícias, eu gosto de ler o noticiário. Então, há anos eu acompanho os mesmos jornais nos Estados Unidos, aqui na Inglaterra, principalmente na Inglaterra, porque os jornais ingleses são espetaculares eram, né? No sentido de opiniões, né? São as opiniões mais sarcásticas, mais cínicas, mais divertidas. Até no futebol. Você lê um artigo sobre um jogo de futebol no Guardian, por exemplo, que é o meu jornal favorito, parece uma peça de literatura, né? O cara teve uma epifania, percebeu que a bola ia cruzar, o cara faz um floreio para descrever a jogada. Entendi. Que mantém a tradição, a riqueza cultural do porquê o futebol é tão importante na Inglaterra, né? Eu acho que eles são ainda um pouco mais loucos que a gente.